É uma alegria muito grande nós conhecermos os irmãos aqui de Monte Carmelo, de toda a região, porque nós soubemos que muitas pessoas que residem em cidades próximas atenderam o convite, o chamado do alto, e aqui estão para trocarmos vibrações e para buscarmos a essência do Evangelho de Jesus. Quando eu ouvia falar dessa cidade, Monte Carmelo, há muitos anos, quando eu ouvi falar na União Espírita Mineira, há uns 30 anos, a gente começou naqueles movimentos de COPEN, de Conselho Regional, eu ouvi falar em Monte Carmelo. Aí deu aquela vibração assim boa, e na época eu estava lendo as obras de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, onde os carmelos da Idade Média da Europa Antiga estavam sendo formados e neles os seres, tanto os homens, né? São João da Cruz criando os carmelos para os homens e Teresa d'Ávila para as mulheres, e a gente via a terra, muito embora com muitas sombras da Idade Média, mas pontos luminosos através dessa experiência da busca mais silenciosa, da busca de Deus, que hoje se faz diferente, mas que naquela época se dava no afastamento do mundo e na busca do silêncio interno. Aí a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Monte Carmelo, quanta doçura, essa cidade deve ser uma bênção. Porque coincidiu que eu estava lendo sobre a formação, a fundação dos Carmelos europeus. E aí, vindo para cá, me lembrei disso, eu não podia imaginar. Depois de tantas décadas, eu iria então absorver e desfrutar dessa docilidade, da vibração desse Monte Carmelo, que eu não sei por que tem esse nome, mas é um nome lindo e que nos que evoca essas vibrações de dois seres crísticos, dois seres a serviço do Cristo que na terra estiveram. Então é uma alegria estar com vocês, estar em Monte Carmelo e principalmente falando de um tema que é muito importante. Os tempos são chegados. Seriam esses tempos aqueles tempos que Emmanuel se refere no livro A Caminho da Luz, quando ele disse assim? Vamos ver se nós conseguimos concluir que seriam já esses tempos. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. São chegados os tempos, e o Emmanuel repete a expressão no livro A Caminho da Luz. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Depois da treva surgirá uma nova aurora. O homem espiritual estará unido ao homem físico. São estes tempos que nós estamos vivendo. Antes, conforme o companheiro nos pediu, vamos só dizer como vai acontecer essa tarde. Nós vamos abordar, são chegados os tempos, durante aqui uns 45, 50 minutos no máximo, e depois nós abriremos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, queira algum esclarecimento a respeito do que nós aqui falarmos. Depois daremos um intervalo, não é isso, Didi? O intervalo, logo após nós retornaremos com a explanação do Vinícius, que usará a mesma dinâmica. Falará uns 50 minutos, abrindo depois para a participação de todos. Mas eu vou fazer aqui só uma ressalva. Caso alguma pergunta seja pertinente
logo no momento que nós estivermos falando, se causar dúvida em conceitos, se eu usar aqui de algum argumento, de algum vocábulo, de alguma coisa que seria interessante e importante ser esclarecido no momento, a gente pode até interromper, desde que não seja assim uma pergunta extensa, que não vai interromper o fluxo das ideias. Porque às vezes nós estamos falando alguma coisa e um termo não fica bem colocado, às vezes nós não conseguimos nos expressar muito bem, e aí é importante então que vocês se coloquem mesmo durante a nossa explanação, correto? Está bem? Mas nós vamos reservar depois alguns minutos para isso. Seriam estes os tempos propagados por Emmanuel na obra A Caminho da Luz? E seriam esses tempos de que Emmanuel fala, aqueles mesmos tempos a que se refere o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo? E também seriam aqueles tempos que Allan Kardec estudou no capítulo da Gênese, no seu capítulo 15, são chegados os tempos, sinal dos tempos. Que tempo é esse? Qual é o tempo em que nós vivemos? Seria esse tempo que se conta em calendários? Seria, por exemplo, este tempo das nossas vidas físicas? O tempo em que nós contamos em dias, em anos? Que tempos são estes? Vamos buscar as palavras de Jesus. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Que tempos são estes? Que consumação dos séculos seria essa? É preciso neste momento, meus irmãos, nós nos remetermos a uma lei espiritual a fim de compreendermos que tempos são esses. Os tempos falados por Jesus, por Kardec, pelos Espíritos, pelo mentor de Chico Xavier e por vários pensadores durante vários momentos da nossa humanidade, já profetizando, vaticinando estes tempos que nós estamos vivendo. Existe uma lei superior que governa a evolução. Aliás, a lei de evolução, ela está sujeita, ela é subordinada a essa lei espiritual, essa lei universal, que é chamada lei dos ciclos. Esta lei espiritual define que tudo tem um começo, passa por um processo e depois se encerra com qualidade para dar início a outro. Como é uma lei universal, ela se propaga em todos os níveis do universo, desde as coisas maiores até as coisas pequeninas, em todas as formas de manifestação de Deus. No caso do nosso planeta, nós podemos observar estes ciclos em pequenas coisas e depois podemos observar esses ciclos em grandes coisas. Por exemplo, ontem, a semana passada, nós apreciávamos, a retrasada, uma noite de lua cheia, bonita, e ontem ela não estava tão cheia, ela já estava em outra fase. Isso é um ciclo no nosso planeta, as fases da lua. Quantas vezes nós já paramos para pensar nisso? Ela começa, ela fica cheia, depois ela vai minguando, depois ela cresce de novo, ela vai minguando, ela passa por fase e ela tem um ciclo que se repete, sempre da mesma forma, no cumprimento de sua função. Nós hoje vivemos um ciclo, o ciclo do dia, e daqui a pouco vai escurecer, o sol vai se posicionar, a terra se moverá, está se movendo, e nós viveremos a outra parte, que é a noite. Isso é um ciclo.
o ciclo do dia, o ciclo da noite. Nós temos os ciclos geológicos, o ciclo das plantas, o ciclo da água. Nosso corpo físico, existem ciclos. O corpo físico nasce, se desenvolve, passa por várias etapas, por várias fases, até o seu declínio, até a fase da senescência, da velhice. Isto é um ciclo pelo qual passa o nosso corpo físico. Se tudo tem seu ciclo, teria o nosso planeta o seu ciclo também? Sim, sim. E o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que alguns ciclos do nosso planeta nós podemos perceber e podemos desses ciclos participarmos, como por exemplo, esse ciclo de 24 horas que nós podemos observar, dia e noite, dia e noite. Nós podemos observar, guardadas a informação das 4 fases da Lua, nós podemos observar o ciclo das estações, primavera, verão, outono, inverno. Nós conseguimos observar esse ciclo de 365 dias, um ano, são vários ciclos. Mas e os ciclos que nós não conseguimos observar no corpo físico? Porque são ciclos longos, são ciclos que se iniciaram em eras muito longínquas e que se fecharão. Essa é a consumação dos séculos a que Jesus se referia. Se no nosso sistema solar nós temos uma estrela central, que é a Terra, o Sol, e ao redor dessa estrela central giram todos os planetas, certamente que o Sol também gira, carregando todos os seus planetas em torno de algum astro qualquer. Porque o Sol estaria fora da lei dos ciclos? Nada está fora da lei dos ciclos. A lei dos ciclos é uma lei superior, universal, que rege todos os movimentos da vida. Então, se considerarmos que os movimentos da Terra, ao redor do Sol, ao redor de si mesmo, formando dia e noite, ao redor do Sol, formando as 4 estações, certamente que o Sol também tem os seus movimentos. E quanto tempo será que demora o Sol para realizar determinados movimentos, carregando a Terra junto com ele? Estão me acompanhando? Estão conseguindo entender o sistema solar? Então existe algum ciclo que também se encerra para outro começar. Só que nós não conseguimos perceber estes ciclos no corpo físico. Mas estamos vivendo atualmente o encerrar de um ciclo para outro começar. É a consumação de séculos em que se era permitido viver no planeta juntos, joio e trigo, porque hoje não mais será permitido. Até que a Terra passasse por um ciclo longo, um ciclo que não dá para se ver, acompanhar e perceber num corpo físico só, que dura, vamos supor, 90, 100 anos, vamos já colocar aqui uma certa longevidade para a matéria do planeta Terra. Um corpo, ainda que dure 100, 120 anos, ele não consegue ver determinados ciclos do planeta que são muito longos, que às vezes a gente vê numa existência e talvez a gente passe umas 2, 3 ou 4 existências para ver esse ciclo fechar. Estão me acompanhando? E é o que está acontecendo agora. Fecha-se um ciclo planetário para outro começar. Esses são os tempos sinalizados por Jesus, sinalizados por Kardec em A Gênese, sinalizados pela espiritualidade por Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sinalizado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no livro de 1938, e vejam as palavras de Emmanuel:
Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E o interessante é que o assunto do nosso companheiro Vinícius, logo depois, é a aferição de valores. E Emmanuel usa os dois tipos aqui do nosso seminário numa só frase: são chegados os tempos em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. As forças do mal serão compelidas a abandonar as suas últimas posições de domínio no ambiente da Terra. E depois disso, depois de breve, surgirá uma nova aurora. E o homem espiritual se unirá ao homem físico. O Emmanuel traz profundas revelações aqui nessas palavras. E nós estamos vivendo este momento. O Cristo descreve muito bem este momento planetário no capítulo 13 de Mateus, versículos 24 a 30, numa muito rica e profunda parábola, entre as várias parábolas que o Cristo nos trouxe para nos fazer compreender o reino dos céus. E uma delas é que nós aqui já mencionamos, a parábola do joio e do trigo. Vamos relembrar. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Este é o momento que nós estamos vivendo. Como eu disse aqui, um fechamento de ciclo planetário. É um novo mundo que iniciará. Nova geração, usando a expressão de Allan Kardec. Nova humanidade, usando a expressão de João no Apocalipse. Nova raça, usando a expressão de Allan Kardec. Ou, se quisermos, novo reino, o que é mais interessante ainda para nós estudarmos. Allan Kardec, nesse capítulo Sinal dos Tempos, ele nos traz um conceito importante. Ele diz que o reino em que nós estamos fazendo estágio, que é o reino humano, a espécie humana, é um reino intermediário entre dois reinos, entre o reino animal e o próximo reino acima do humano, que é o reino espiritual. Porque nós conhecemos os reinos aqui neste planeta, que outros têm outros reinos, né? Outros níveis vibratórios, nós vamos ver outros reinos. Mas aqui nós vamos conhecer o que a nossa ciência conhece: o reino mineral, vegetal, animal e hominal, ou humano. Mas aquilo que a nossa ciência ainda não sabe, mas a espiritualidade já diz existir aqui, nós temos um reino que é o reino elemental, o reino mineral, vegetal
animal ou mineral e o reino espiritual. Todos aqui convivendo nesse planeta. E alguns padrões vibratórios acima em reinos divinos e superiores. Porque a lei dos ciclos governa o universo. Então nós, as consciências de Deus, não ficaríamos eternamente fazendo estágio no reino humano. Certamente que nos serão apresentados novos reinos para novas experiências e outros aprendizados. E Kardec diz que estes tempos, que são estes tempos em que nós vivemos, nós já estaríamos nos preparando para o próximo reino, que é o reino espiritual, que é o reino que nos aguarda. É o reino cujas vibrações já estão na órbita do planeta. Este é o planeta que nos aguarda. Um planeta que Kardec vai descrever no livro A Gênesis, daqui a pouco nós vamos ver. Mas antes que esta nova humanidade aqui se instale, que esta nova geração aqui floresça, nós vamos ter o que a parábola do joio e do trigo nos trouxe. É permitido que se convivesse joio e trigo, quer dizer, a divindade, o plano evolutivo permitia que a gente ficasse até em cima do muro. Aí eu acredito em Deus, mas na dúvida, deixa eu viver a vida terrena muito bem. Eu acho que eu vim aqui realmente para evoluir, mas que tal dar uma estacionadinha? Isso tudo era permitido. Não, eu sei que o cultivo de virtudes é importante, mas ainda é tão gostosinho esse meu viciozinho aqui, eu acho que isso aí não vai importar tanto. Era permitido que se convivesse joio e trigo até esse momento, mas agora não vai ser mais permitido. A parábola diz: deixa eles crescerem juntinhos, mas na hora da ceifa, quer dizer, no momento em que se serve um ciclo planetário e tem que haver um juízo final, uma colheita, uma aferição de valores, aí não dá mais para deixar os dois. Aí é hora de separar. E um vai ser recolhido ao celeiro, e o outro recolhido juntinho em molhos para ser queimado. Segundo Emmanuel, esse emólio significa que a dor planetária não vai ser isolada. Nós viveremos uma dor coletiva, única, para a iluminação de todos nós. Aí vocês podem dizer: puxa, mas se Deus permite conviver o joio com o trigo, coitado do trigo tem que suportar o joio. Não é assim? Logo de início nos vem esse tipo de pensamento, mas esse pensamento é fruto da nossa maneira acanhada de enxergar os ciclos da vida. Pobre do planeta, se aqui não tivesse convivendo o joio e o trigo, porque ambos têm o seu trabalho, até a ceifa apenas, até o momento da colheita. Por quê? Primeiro, o trigo já mostrou que é trigo. Isso vale numa interpretação coletiva e numa interpretação individual, bem interna. Por exemplo, aquilo que são valores dentro de nós não precisamos mais ser testados. Onde que a gente é testado? Naquilo que a gente ainda não mostrou firmeza, não consolidou o aprendizado, não tem estabilidade. Onde nós já consolidamos experiência, onde nós já confirmamos o ser espiritual que somos, para que haver mais testes? Então, podendo conviver com qualquer joio, nada vai influenciar a pureza da nossa intenção, a nobreza do nosso coração, a firmeza de nossa atitude, a convicção dos nossos princípios. Pode sim, podemos nascer num lar em que tem um desonesto e ele não é teste para nós, porque a honestidade já mata às vezes do nosso caráter, do nosso ser. E pode ser o contrário. Podemos às vezes nascer numa família onde há desonestidade para que eu confie na minha honestidade, porque eu preciso estabilizar, porque ela ainda não se manifesta em todos os níveis do meu ser. Compreende? Então é permitido que se conviva joio com trigo, até porque a qualidade, a vibração do trigo alimenta a esperança do joio, serve de inspiração, serve de modelo, faz com que ele evoque no joio as suas qualidades luminosas,
até o momento da ceifa. E se nós fôssemos buscar aqui um pouco das tradições do mundo judaico, nós compreenderíamos até melhor esse negócio de joio e trigo. Porque no Oriente era comum vingar-se de algum inimigo jogando joio na sua lavoura de noite, na escuridão. Imagina o que era isso. Era uma coisa realmente terrível e devia ser muito comum, e era uma coisa criminosa, punida até pelo código romano. Mas quando você tinha algum problema com o seu vizinho, com uma pessoa qualquer, e você queria dele se vingar, você esperava que ele ali fizesse uma plantação, que era uma coisa preciosíssima, numa região de pouca água, de poucos grãos, de alimentação não tão farta, como era naquela época. Uma lavoura de trigo era uma coisa preciosíssima. O trigo era sinônimo de fartura, era sinônimo de riqueza, e era uma vingança terrível mesmo. Esperava que tudo ali estivesse na calada da noite, quietinho, e semeava o joio, que era parecidíssimo, uma gramínea parecida com o trigo, até certo momento. Depois de grandinho, conseguia se distinguir facilmente, mas pequenininha, dificilmente se saberia o que é joio e o que é trigo, a não ser que se pegasse um pedacinho da planta e colocasse na boca para experimentar, mas ninguém queria fazer isso, porque o joio era uma gramínea que, junto com ela, microscopicamente, muito pequenino, convivia um cogumelo tóxico, nauseante, e se você então não experimentar, poderia ter tonturas, náuseas, e dependendo da quantidade, poderia ter uma complicação de saúde muito grave. É por isso então que deixavam crescer até certo ponto, e na hora que tivesse de certo tamanhozinho, dava para ver direitinho, olha, esse é o joio, esse é o trigo, aí então, agora podemos colher. Porque se fosse pegar pequenininho, correria o risco de levar o trigo junto, perder a plantação. E não é assim o nosso processo de experiência? Esse planeta é um planeta escola, só que agora está virando universidade. Ele não é mais jardim da infância. Nós, no jardim da infância, nós derrubamos tinta, não é mesmo? Nós quebramos o copo da nossa lancheira, nós rabiscamos o caderno do colega, nós fazemos bagunça na classe, nós fazemos tudo que uma criança faz, porque é permitido no jardim da infância. Agora imagine os bancos acadêmicos das universidades, se nós fôssemos fazer o que fazíamos no jardim da infância, seríamos punidos por isso, não é mesmo? Então, enquanto o joio e o trigo estão crescendo pequenininho, quer dizer, enquanto é misturado dentro de nós virtude, vício, qualidade, defeito, não tem problema, isso é um planeta escola, jardim da infância. Mas a partir do momento que nós vamos recebendo lições, e ele vai se tornando essa universidade de luz, que é o que o planeta está se tornando, nós já não podemos mais ter joio, nem no nosso lar, nem dentro de nós, nem na consciência, no nosso campo de verdade, no nosso coração, porque é momento de colheita planetária, é consumação de ciclo planetário, é juízo final. O que muitas crenças evangélicas dizem, olha, cuidado, haverá um juízo final, porque Jesus está voltando. É claro que não é como eles pensam que será, mas é exatamente isso que eles estão falando, sim. O Cristo volta como vibração. A energia que toma conta do nosso planeta é energia crística, e que tem como missão fundamental implantar o amor desinteressado, o amor universal, o amor desapegado aqui no planeta. E é essa vibração que está descendo cada vez mais nesse fechamento de ciclo de um jardim da infância, que está se tornando agora uma faculdade sólida, séria, comprometida, na qual só serão matriculados aqueles que estiverem preparados, aqueles que cultivaram as qualidades do trigo, que transformaram seu joio em trigo, ou então que se permitiram arcar, colher e fazer molho do joio para ele ser queimado, quer dizer, para que nós nos purifiquemos diante
das provas que este planeta propõe a todos nós. Momentos de juízo, todos nós passamos. Por exemplo, o desencarne é um juízo. O que é um juízo? Senão uma aferição de valores, que é o que o Vinícius nos trará agora mesmo. Todos nós passamos por juízos a cada existência. Nós não fazemos balanço existencial quando perdemos essa roupa de carne, essa túnica de carne, essa veste corpórea. Nós entramos num juízo e vamos dar um balanço. Valeu a pena, não valeu, repetir lições, fui um aluno aplicado ou não, fiquei para trás, onde eu estacionei, que oportunidades perdi, que qualidades eu pude amealhar. É juízo parcial. E cada um vive esse juízo em determinado momento e de determinada forma. Só que há um instante em que esse juízo ele é coletivo e é final, não é mais parcial. É o que está acontecendo no nosso planeta, é isso que é o juízo final. Todos nós vamos fazer esse balanço ao mesmo tempo. Por quê? Porque o planeta também evolui. Tudo evolui. A lei dos ciclos, ela faz com que evoluam, cresçam e se desenvolvam todas as estruturas divinas que abaixo delas estão, que governadas por elas estão. E assim como cada consciência que está evoluindo, evolui o reino vegetal, evolui o reino mineral, evolui o reino animal, evolui as consciências todas, evolui o cosmos, os astros, os planetas, evolui a Terra, porque tudo é consciência, tudo. Depende do nível onde ela está. Existe uma consciência divina, um fragmento de consciência divina nesta plana. Existe fragmento de consciência divina na rocha. Existe então uma consciência, é claro que são consciências sub-humanas ou infra-humanas. Existem consciências humanas aqui, várias, e existem consciências supra-humanas, que são os reinos que não são humanos, que estão acima dos reinos humanos. E o planeta é uma consciência supra-humana, acima desse nível que nós estamos. Mas é consciência, está evoluindo, como tudo evolui. E essa consumação dos séculos, a que se refere a Jesus, é o fechamento de um ciclo planetário para outro surgir. Agora, como será esse fechamento? Como ele se dará? Aí nós vamos ter que recorrer ao codificador, porque ele explica aqui como ele se dará. Por exemplo, o capítulo, meus irmãos, é o capítulo 18, são chegados os tempos. Aí ele trabalha 2 itens, sinal dos tempos e geração nova. É um capítulo muito especial do livro A Gênese, porque está muito atual. Kardec vai descrever exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Vejam esse item. São chegados os tempos determinados por Deus para uma grande mudança no planeta. E aí ele continua. Não vai ser uma mudança parcial, não. Não vai ser uma partezinha do planeta, não. Como muitas já aconteceram. Não vai envolver só uma raça, só um pedacinho de chão, só um continente, não. Diz ele, não vai ser limitado a um povo, é um movimento universal. É Kardec que diz. Haverá um movimento do planeta inteirinho. Ele fala até mais, é universal. Porque se nós estamos passando por esse juízo final aqui na Terra, isso interfere no cosmos. É sinal de que o nosso sistema solar também deve estar fechando algum ciclo. É sinal de que a galáxia também deve estar fechando algum ciclo. Porque não pode acontecer nada no pequenininho que não seja determinado pelo grande. Não existe nada nesse nível vibratório que não seja inspiração e manifestação daquilo que acontece no nível superior a isso. Isso é uma lei. É uma lei espiritual, é bastante conhecida. O que está embaixo está em cima. Não tem como existir nenhum movimento na Terra se ele não for determinado por um movimento superior. Exemplo disso em todos os níveis. Ninguém consegue
consegue fazer nenhuma mudança no plano físico se não fizer primeiro em outros níveis. É a gente, por exemplo, que quer fazer uma grande mudança de vida e faz só no corpo físico, só que continua com problema na mente. Aí não muda a mente, consegue até por esforço, né, por muita disciplina, manter-se ali alguns meses, alguns anos, depois volta a fazer tudo que fazia. Se é um vício, depois ele volta. Se é um jeito de ser, uma conduta, um comportamento, por quê? Porque achou que fazendo a mudança no nível menor, ela já estaria resolvida. Não. Aí o que nós vamos entender Paulo? Ele diz que nós não deveríamos nos conformar com esse mundo, não. Mas que nós deveríamos mudar esse mundo pela renovação da nossa mente. Porque não adianta mudança externa, se a mudança não acontecer dentro de nós. Tem gente que fala assim, não aguento esse meu tipo de vida, eu não aguento esse meu trabalho, eu não estou aguentando essa cidade, essa casa, eu vou me mudar. Aí tem um pensamento da cultura hinduísta que diz assim, aqueles que dizem que vão fazer uma viagem, que vão esclarecer, arejar a sua mente para aliviar seu problema, esteja certo que no travesseiro do hotel estará lá o problema te aguardando. No hotel que você vai lá repousar e descansar um pouquinho. Porque não dá para fazer mudança externa deles. Às vezes é necessário, mas é quando ela está associada a uma mudança interna. E é isso que o planeta está passando. Aí vocês vão dizer assim, então nós vamos ter que mudar os nossos sistemas educacionais, nós vamos ter que mudar o nosso sistema de governo, nosso sistema político, nós temos que mudar as religiões. Mudança dentro de cada um de nós. Mudança externa não vai adiantar nada. É fechamento de ciclo planetário. Isso tem que ficar claro para nós. Esse planeta será um planeta totalmente diferente do que ele é. Ele terá padrões novos, é o que ele vai dizer aqui. Quer ver? A geração futura, diz ele, vai ser possuída de ideias e de sentimentos muito diferentes da geração de hoje. Ele fala que não vai ter nada a ver com essa geração aqui. Não vai ter nada a ver conosco. Mas muito dessa geração futura já pode estar sendo construído como um joio dentro de cada um de nós. Basta a gente sintonizar. Lembrem-se, as forças crísticas estão muito mais próximas de nós do que nunca estiveram. É só a gente buscar, desejar, aspirar. E aí nós então já poderemos assimilar os padrões da nova humanidade. E ele aqui não poupa palavras não. Ele diz, o velho mundo estará morto e viverá apenas na história. Esse mundo que nós estamos vivendo, a gente acredita, que a gente dá tanta importância a ele, a nosso nome, nossa família, nosso estado, nossa posição, isso aqui vai estar tudo morto, isso aqui vai pertencer à história. Nós seremos seres renovados, se quisermos, senão nós vamos apenas encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar e sermos as mesmas pessoas, com forças retrógradas, que é o que ele diz aqui, que é o que nos impedirá de fazer parte dessa nova humanidade. Se nós cultivarmos forças retrógradas, apego à família, apego a nome, apego a isso, apego àquilo, apego àquele, a essa situação, a esse lugar, a esse objeto, essas coisas, quanto menos passado a gente cultivar, mais nós estamos próximos das novas leis terrenas. Quanto menos de passado nós falarmos, mais renovadas estarão nossas mentes, nossos corações para aquilo que nos aguarda. E é luminoso que nos aguarda. É nova aurora, diz Emmanuel, é nova luz, diz os seres espirituais. Ele ainda diz no item 14 desse mesmo capítulo, que é interessante demais. Aliás, esse capítulo tem que ser depois estudado por nós. Estou só selecionando aqui alguns pontos importantes para nós entendermos que tempos são esses que nós estamos vivendo, né? A humanidade tem novas necessidades. E temos mesmo, não é? Vocês não sentem não internamente? Vocês não sentem falta de alguma coisa? Não? Na hora que vocês começam a avaliar a vida de vocês, as nossas vidas aqui, como seres pensantes nesse planeta, de vez em quando fazendo uma reflexão, será que não vem assim? Será
que é isso mesmo que eu vim aqui fazer? Será que é essa mesma vida que eu estou aqui a cumprir? Ou será que mesmo dentro do Centro Espírita e lendo o Evangelho sou a mesma pessoa? Será que eu não estou repetindo as mesmas coisas, não? Será que eu não estou assim, incentivando, estimulando muito mais a personalidade do que o ser espiritual que eu sou? Mesmo falando do Evangelho? Mesmo lendo e meditando coisas espirituais? Isso é busca de luz, essas indagações. E isso é um roteiro para nós. É o que ele diz aqui, a humanidade tem novas necessidades. Ela tem aspirações mais vastas e mais elevadas. Nunca se viu tanta treva e ao mesmo tempo tanta luz. Porque em fechamento de ciclo planetário é separação de joio e trigo. Então tudo aquilo que estava oculto virá à tona, diz o sermão profético. Nada ficará oculto nestes tempos. E se nós quisermos buscar ainda mais um pouco o pensamento de Jesus, no sermão profético, nós vamos entender quando ele diz: e quando chegar este tempo, e vigiar e orar, porque nós nunca saberemos a hora que o Senhor vai chegar, a hora que vai ser realmente esse fechamento, porque o codificador nos ensina aqui nesse capítulo que nada vai ser assim, brusco. É como se fosse aquela noite, aquela madrugada profunda que daqui a pouco vai clareando, clareando, como a gente viu o dia clarear hoje na viagem, né? Saímos 4 e pouco da manhã para vir para cá, com escuridão, e aí na estrada vai clareando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí a Paulinha falou assim: olha lá, o sol já está chegando, tinha muita neblina, o sol já vem. É assim, é suave, é uma transição. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo de uma madrugada, de uma treva intensa, porque para vir o sol de manhã, qual é o momento mais escuro? É o momento mais próximo da luz. É ali, é 4h30, para 5 horas da manhã. É o momento de mais treva, não é? Mas ela está mais pertinho da luz. É assim que acontece. Então nós nunca veremos nesse momento tanta treva, mas tanta luz junto, porque a luz está muito próxima. Lembre-se disso. O momento mais escuro da noite é o que está mais próximo do alvorecer, do sol chegar, da claridade aparecer. E ele então diz aqui: a humanidade hoje compreende o vazio com que foi embalada, compreende a insuficiência de suas instituições. Olha o que o codificador fala aqui: as nossas instituições, sejam igrejas, governos, instituições sociais, educacionais, sociológicas, são insuficientes para esse momento planetário. Não cultivemos mais ilusões de que nós vamos mudar nossas instituições, nossas igrejas, esse mundo vai ser lindo e maravilhoso. Não será assim. Será a partir de cada um de nós, dessa chama divina, dessa chispa do Senhor que tem dentro de cada um de nós. É isso que precisa ser cultivado. Chega de fachada, chega do brilho da personalidade, da polidez da pessoa. Agora é preciso que a luz brilhe, e no velador, não debaixo do alqueire. Jesus disse no Sermão da Montanha que quando esse momento chegasse, que aqueles que estiverem no telhado não desçam. É claro que Jesus não estava falando de telhado de casa, né, gente? Alguém fica em cima de telhado de casa? Jesus utilizou de um símbolo. O telhado significa a parte mais alta da casa. E qual é a parte mais alta da nossa casa mental, senão a mente superior ligada à centelha divina, à inspiração superior em nós? Então, se nós já somos trigo em alguma coisa, chegou um momento complicado, mantenhamos-nos no telhado das nossas melhores vibrações e não vamos descer. Por quê? Porque momentos de separação de joio e trigo são muitas as tentações, são muitas as provas, e nós seremos testados naquilo que nós consideramos que temos como valores, mas não foram aferidos ainda, não passamos ainda por testes mais perigosos, mais delicados, porque o momento de transição planetária de juízo final é
valores. Não é aquilo que a gente fala, eu acho que isso é importante. Não. Eu quero ver se a minha conduta revela o que eu considero importante. É isso que é momento de transição. Esses são os tempos chegados. A nossa humanidade sente que já não se encontra no estado de coisa para satisfações legítimas. Despoja-se das suas faixas infantis. Kardec chama o nosso planeta do planeta de infância, que vai agora atingir a maturidade. E haverá uma irresistível força para buscar horizontes menos limitados. Olha, Kardec fala que haverá uma força descomunal, é a força crística. A força do Cristo está na terra convocando todos nós para sermos obreiros dele. Todos nós, naquilo que nós pudermos fazer. Não naquilo que nós queremos fazer, mas naquilo que ele nos deve fazer. Porque é muito fácil para nós estarmos no movimento espírita, estarmos numa casa espírita e fazermos aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá prazer. Mas é isso que o Cristo nos pede? Quantas vezes nós já perguntamos antes de fazer a tarefa da gente: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É esta a sua vontade? Ou é esta a minha vontade maquiada? Ou é a minha vontade, é o meu gosto, o meu prazer? É a esse período de transformação que chega a humanidade, diz Allan Kardec. Da adolescência passará o estado viril. O passado já não pode mais bastar as suas novas aspirações. A humanidade não vai mais ser conduzida pelos mesmos métodos. Vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Não mais se deixará levar por ilusões. Sua razão estará mais amadurecida e reclamará alimentos mais substanciosos. Bacana esse capítulo, não é mesmo? Vou pular mais um pouquinho aqui por causa do tempo. Mais um capítulo, mais um item aqui. Mas haverá uma luta, diz o codificador, porque é momento de juízo, né? E é por isso que Emmanuel diz que haverá treva, mas depois da treva surgirá luz, aurora, porque o homem físico vai estar unido ao homem espiritual. Quer dizer, não haverá mais cisão entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. O homem físico seria a nossa vontade e o homem espiritual, a vontade do Senhor em nós. Não haverá mais distância, porque hoje, mesmo dentro das igrejas, mesmo dentro do Evangelho, nós fazemos muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Muito mais o nosso querer, ainda que seja para as coisas boas, não importa. Não importa se o que fazemos é ruim ou bom, se a vontade é nossa. O que importa é saber se o que fazemos é vontade do Senhor. E não haverá mais essa separação, essa cisão entre a nossa vontade e a vontade do homem. Não mais teremos joio e trigo convivendo juntos. Joio como simbolizando o que é bom para nós, e trigo como o que é bom para o Pai, o que é bom para o Senhor. Haverá, portanto, uma luta, mas essa luta vai ser desigual. Olha só o que o Kardec diz, gente. Haverá luta, mas ela vai ser desproporcional. Ela não vai ter igualdade nessa luta, não, porque olha os elementos da luta. Vai ser a luta do passado decrépito em frangalhos, diz ele, contra um futuro juvenil. Então ele coloca, por exemplo, se nós fôssemos usar aqui, uma pessoa bem idosa, de 80, 90 anos, lutando mesmo, lutando boxe, vamos dizer assim, com um jovem musculoso aí, uns 13, 14, 15 anos, aquele bem fortão. Uma luta desigual, né?
Ele compara, e essa é a luta do final dos tempos. Um passado decrépito, velho, acabado e em frangalhos, com um futuro juvenil. Agora, isso está fora de nós? Não. Essa luta é dentro de nós. Esse passado em frangalhos, decrépito, está dentro de nós. E onde está esse futuro juvenil? Dentro de nós. Este é o momento planetário que nós estamos vivendo. Nós temos forças retrógradas dentro de nós, impedindo que forças evolutivas se manifestem. Nós temos, às vezes, comportamentos completamente ultrapassados diante de ideias avançadas que a nossa mente já possui como inspiração. Nós temos, por exemplo, discursos modernos, avançados, de vanguarda, e temos posturas atrasadas, ultrapassadas, decrépitas. Esta é que é a luta. Acho que eu vou deixar depois para vocês lerem aqui esse capítulo 18, porque ele é completo. E ele encerra depois aqui nos capítulos dizendo: nova geração de espíritos virá para a terra. Será tudo novo, será tudo diferente. E depois ele, com muita poesia, encerra: assim como a terra tem as suas estações, assim também as folhas do outono caem dessa humanidade, para que depois elas venham com mais vigor, elas venham com mais vida, uma primavera maravilhosa será esse planeta para todos nós. Mas nós, meus irmãos, nós estamos sendo convocados para trabalharmos com afinco nestes tempos difíceis do planeta, mas tempos de muitas luzes. Tempos que nós veremos cair por terra estruturas que não serão mais aproveitadas e não as lamentaremos, porque foi assim que Jesus começou o sermão profético. Quando os discípulos, passando em frente do templo de Jerusalém, começaram, como ufanistas que eram, e quem não seria, diante de uma obra fabulosa, como o templo de Jerusalém, e eles apontavam Jesus o templo, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E foi assim que ele começa o sermão profético, anunciando todos os acontecimentos desse fechamento cíclico, do juízo final da terra, da consumação dos céus. Mas eu estarei convosco. O Cristo está trabalhando neste momento maravilhoso em que serão aferidos os valores nossos desta humanidade. É um novo reino que se anuncia para nós. Esse reino não é governado por livre-arbítrio, por vontade humana. Esse reino é totalmente governado por leis superiores. A terra nova terá como marca, como símbolo, a vontade do Senhor através dos filhos dele na terra. Vigiai e orai, porque não sabereis a hora que o Senhor vai chegar. Nestes momentos, cuidado, diz o Cristo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eles farão prodígios tão interessantes que até os escolhidos serão enganados. Olha só o nível de vigilância que nós temos que ter. Jesus fala no sermão profético que nesses tempos de separação de joio e de trigo, de fechamento de ciclo planetário, aparecerão seres portadores de falsas luzes que poderão enganar até os escolhidos pelo alto, até aqueles que vêm fazendo seu caminho espiritual com perseverança, com devoção, porque eles farão prodígios tão interessantes que nos parecerão cristos e profetas, mas são falsos. Sabem por quê? E nós conversávamos isso na viagem, Paulo, no início. Não é época mais de mestres exteriores. Só há um mestre dentro de cada um de nós. É o Cristo que vive dentro de cada um de nós e que vai orientar agora a nossa vida. Não vão ser os médios do centro, porque eles também não vão saber de nada.
Nem talvez os livros poderão nos orientar tanto. Nem aquele que faz atendimento fraterno, que eu vou lá para dizer o que eu devo fazer, o que está acontecendo na minha vida. Esse fechamento de ciclo, os mestres estão dentro de cada um de nós. Nós temos que buscar esses mestres. A luz do Cristo brilha dentro de cada um de nós. As nossas almas possuem todo o esquema do cosmos, todo o plano evolutivo para as nossas vidas, para os nossos destinos, para os destinos da humanidade, da Terra, do nosso sistema solar, da galáxia, do universo. É dentro de cada um de nós que nós vamos buscar agora os parâmetros para a vida na Terra. Porque haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos nos confundir tanto que nós não vamos saber quem nós vamos seguir, quem está certo e quem está errado. E nós vamos ter que nos recolher. E com muito silêncio e muita prece, o Cristo falará dentro de nós. E nós não teremos dúvida de qual seja a verdade para estes tempos terrenos. Meus irmãos, o que acontece com a Terra é aguardado com expectativa por seres do cosmos em várias dimensões, porque é ascensão, é luz, é bênção que vai se estendendo, é redenção para todos nós, que nós aproveitemos este momento, que nós sejamos aqueles obreiros do Senhor, que quando o Senhor chegar, Ele encontre a obra completa, acabada, e este obreiro receberá 100 vezes mais do que ele esperava receber, pela sua devoção, pela sua entrega, pela sua firme e inabalável crença no poder divino que se manifesta na Terra através de cada um de nós, porque nós somos a expressão de Deus aqui nesse planeta. Que não vivamos mais nas trevas de nós mesmos, que esse passado decrépito e frangalhos que mora dentro de nós ainda, que ele ceda e se renda a esse futuro juvenil de luzes, de bênçãos e de renovação em nós para toda a eternidade. Espaço aberto agora para as questões, para as dúvidas e uma sugestão para que meditem no capítulo 18 do livro A Gênesis de Kardec, no capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, na introdução e na conclusão, sobretudo, do livro Caminho da Luz de Emmanuel, no capítulo 82 do livro Pão Nosso, que o Emmanuel vai dizer como é que pode viver com os pés na terra, mas viver segundo as leis do Espírito, que é o que precisa no momento de transição, no momento de aferição de valores, capítulo 82 do livro Pão Nosso, em Espírito, e capítulos 13 de Mateus, parábola do joio e do trigo, interpretando as suas minúcias, e também os capítulos 24 e 25 de Mateus, que são os capítulos que se